Cadu Borges é o novo diretor desportivo da União Desportiva Oliveirense. Chama-se Carlos Borges, é mais conhecido por Cadu. Começo por perguntar como é que nasceu este apelido. Foi um amigo na infância que, na verdade, no Brasil era muito tradicional as crianças colocarem apelidos uns nos outros. Um amigo me colocou Cadu porque acabou falando que falar na pelada, no jogo de rua, falar Carlos Eduardo era muito grande, muito extenso. E Cadu pegou, era mais fácil para se comunicar. De que zona do Brasil é que é? Eu nasci no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. É um lugar próximo a algumas comunidades e tive a oportunidade de vivenciar muito a rua, brincadeiras de rua, jogo de futebol na rua, enfim. É um local muito rico culturalmente. Sabemos que o Cadu tem familiares, tem ligações familiares aqui ao concelho de Oliveira das Meias. Penso que seja bisneto de alguém que tivesse vivido em Oliveira das Meias. De que freguesia que era? Então, na verdade, quando eu relato ao meu pai que eu acerto com a União Oliveirense, ele se assusta, pergunta o nome do local, se assusta e ficou emocionado, e me comunica e me informa que meus bisavós eram daqui. E aí eu fiquei com a missão de fazer uma pesquisa mais profunda com relação a essa história e vou poder fazer essa pesquisa de forma presencial. O que me orgulha, na verdade eu relatei a ele e relatei a todos aqui, que me orgulha muito o fato de ter uma ligação familiar. Certamente isso me gera um envolvimento muito maior com a cidade e com o projeto. Mas já descobriu de onde é que era ou ainda está em fase de pesquisa? Estou há 5 dias mergulhado nos processos do clube e ainda não tive oportunidade, mas eu farei com muito prazer e tenho certeza que isso trará muita emoção à família e ao meu pai particularmente. O Cadu veio ocupar o lugar de Caio Zanardi. O Caio desenvolveu a equipa. Tem algum tipo de receio que os adeptos o olhem como adjunto do Caio que saiu, tendo em conta a sua ligação? Então, na verdade, o grande objetivo é dar continuidade a esse trabalho. O Caio conseguiu, com muita competência, gerar pilares muito sólidos no trabalho e ele continua como diretor internacional da SAD. Mantemos o contato em tempo inteiro, então há o trabalho em conjunto, o trabalho cooperativo e as decisões em conjunto, elas sempre são muito mais eficientes. Obviamente que eu tenho a minha autonomia para gerir aqui todos os processos, a construção de processos, como estamos fazendo desde a minha chegada, com reuniões recorrentes com os departamentos, com comissão técnica, já levantando algumas situações, problemas em que podemos formatar alguns planos de ação, mas estou em comunicação com o Caio o tempo todo, que me gera autonomia para tocar o trabalho diariamente de forma muito tranquila. Para mim é motivo de muito orgulho trabalhar com um profissional dessa qualidade e um profissional que efetivamente construiu pilares muito sólidos no início do trabalho. Quer dizer que o Caio traz sempre presença então, nas decisões da União Desportiva Oliveirense SAD? Sim, ele é diretor internacional e eu tenho uma conexão direta com ele. Obviamente que o dia a dia do trabalho e a própria posição me geram autonomia para tomadas de decisão, mas a relação com ele é direta e eu vejo isso como muito positivo pelo fato dele ter construído todos os pilares do trabalho no início da época. Foi o Caio que o convidou para este cargo? Sim, Caio faz o contato diretamente e eu tenho a oportunidade de conversar com o presidente da SAD, o Yamagata, também conhecer o Kenta e enfim, a gente conseguiu fechar uma situação interessante e o projeto me atraiu demais, o projeto me seduziu. O que é que o atraiu? Vários elementos me atraíram, principalmente o potencial do projeto e do clube. Temos ideias ambiciosas, temos um projeto ousado e tenho certeza que temos elementos que são muito facilitadores para que possamos alcançar ao longo dos anos todos os nossos objetivos. O que é que já falou sobre ser um clube atrativo, mas foi só isso que levou uma pessoa, um profissional como o Cadu, a aceitar vir para Portugal desenvolver o trabalho na União Desportiva Oliveirense? O projeto da SAD é ambicioso, o projeto da SAD é grandioso e no Flamengo
no Clube de Regatas do Flamengo há uma exigência, um grau de exigência muito alto com relação aos desafios competitivos. E não há que ser diferente aqui com a SAD e com a União Oliveirense. O grande objetivo é elevar a um patamar muito alto o clube, e isso me desafiou, efetivamente me desafiou, construir um trabalho denso para que nós possamos colocar a União Oliveirense num lugar de patamar muito alto no futebol português e, quem sabe, no futebol europeu. Estamos a falar num espaço de quanto tempo colocar a Oliveirense nesse patamar alto? Nós temos algumas metas muito claras. Um dos objetivos da SAD é, em 3 anos, podermos consolidar um acesso à primeira divisão e se consolidar na primeira divisão. E em 10 anos que a gente possa estar buscando vagas nas competições internacionais, seja a UEFA, seja a Champions League. Podemos sonhar alto em função de tudo aquilo que permeia e dá sustentação ao projeto. Esses objetivos terão que ser acompanhados, obviamente, com investimento de capital, de investimento na equipa. Tem alguma ideia de investimento maior já na próxima época, por exemplo? O projeto é denso e gradativamente nós vamos avaliar época a época tudo aquilo que podemos investir, tudo aquilo que podemos direcionar. Isso, obviamente, vai ser conversado com a direção da SAD, até porque estamos ainda mapeando o mercado. Precisamos mapear o mercado de forma planejada para ver o que efetivamente nós podemos direcionar de forma assertiva e direcionada para os nossos objetivos. Então, assuntos internos particulares com a SAD serão gradativamente, época a época, divulgados a toda a população, adeptos e simpatizantes da União Oliveirense. Mas daquilo que dá para perceber, há esse compromisso de investir de ano para ano, aumentar o orçamento da União Desportiva Oliveirense de ano para ano. Além disso, de buscar resultados desportivos significativos e grandiosos. A União Desportiva Oliveirense, esta época, teve uma reformulação muito grande de jogadores. A grande parte dos jogadores são de nacionalidade brasileira. O que é que pensa sobre isso? Penso que o Brasil é um grande celeiro de formação e de consolidação de talentos. Na verdade, é um mercado interessante para a prospecção de talentos, não à toa é o mercado que mais exporta atletas no mundo, ou se não, um dos mercados que mais exportam atletas no mundo. Basicamente é um olhar de mercado. Se nós fôssemos fazer uma conta, independe de ser um jogador brasileiro, independe de ser um jogador português, independe de ser um jogador africano. Tendo qualidade, vai nos atrair. Como no Brasil há uma situação de prospecção interessante pela escola formativa e pelo talento, obviamente essa proporção ela aumenta em função dessa busca por jogadores talentosos. Acho que a conta é simples. Continuará a ser então um mercado a ser explorado pela União Desportiva Oliveirense? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O Cadu esteve e foi coordenador da formação do Flamengo, do clube de regatas do Flamengo. Como é que olha para a formação do Oliveirense? Tendo estado na formação do Flamengo, a formação do Oliveirense vai ser uma aposta da União Desportiva Oliveirense? Já houve um sinal num dos jogos em que um jogador da formação entrou em jogo. Vai acontecer mais vezes esta situação? Eu não consigo enxergar um processo sólido sem um investimento adequado ou atenção adequada ao processo formativo, à formação de atletas. Tive a oportunidade e fiz questão de visitar as instalações das categorias de base, das categorias de formação, de conversar com o Nelson diretamente, com o Rui diretamente. Hoje mesmo nós temos uma reunião importante, a fim de cada vez mais gerar, além de uma atenção, mas gradativamente também um investimento adequado para que possamos prospectar jogadores locais e qualificar, potencializando esses atletas para que estejam um dia, quem sabe, no elenco principal da União Desportiva Oliveirense, o que nos daria muito orgulho. A Oliveirense neste momento tem um estádio novo, no entanto, a nível de treinos, treina em vários campos no concelho e na região. A SAD já falou sobre a criação de um centro de estágio
da Oliveirense. Tem ideia sobre de quando é que estas obras poderão arrancar, quando é que esta decisão poderá ser tomada? Sim, não podemos gerar expectativas em função de datas. Não gosto de gerar as expectativas ainda, porque não conversamos sobre. O fato é que nós teremos nosso centro de treinamento. Nós vamos definir o momento exato de gerar o projeto adequado para que a gente possa iniciar esse contexto. Hoje, prioridade é total para o desempenho da equipe, para que possamos dar todas as condições para que tenhamos bons resultados, né? Cada vez mais estando acima na tabela e buscando grandes resultados e uma posição que o União Oliveirense merece dentro da segunda liga. Falamos dos objetivos desportivos. Claramente, esta época, o treinador Pedro Miguel já disse que o objetivo era a manutenção. O Oliveirense irá trabalhar para, na próxima época, ser um outro objetivo? As nossas premissas e nossa exigência é muito alta. Hoje eu tive uma conversa importante com os atletas, dizendo que eu não saí do Brasil para buscar poucas coisas, porque União Oliveirense é um clube muito tradicional de Portugal e precisa buscar grandes coisas. Então, precisamos ser a melhor versão de nós mesmos e de nossa equipe para buscarmos o máximo daquilo que podemos alcançar. Para as próximas temporadas, obviamente, que nós vamos mensurar quais são os nossos objetivos, precisamos ter os pés no chão, mas vamos mensurar sempre com um grau de exigência muito alto para elevar o patamar do clube. Já viu Pedro Miguel, o treinador, orientar a equipa da Oliveirense? Qual a sua opinião sobre o treinador? Tivemos a oportunidade de conversar não só com o Mister Pedro Miguel, mas também com toda a comissão técnica, e eu particularmente sou um fã da Escola Portuguesa de Formação de Profissionais. Então temos ideias de jogo, temos ideias de método, temos ideias de desenvolvimento de trabalho muito similares. Então que isso possa ser um facilitador no meu processo de adaptação e certamente eu possa de alguma maneira potencializar essas qualidades de cada um da comissão, incluindo o Mister Pedro Miguel. O Pedro Miguel tem opinião e tem a opção de escolha nos jogadores do plantel? Há um trabalho que é feito em comunicação ou como é que funciona? Então, na verdade, eu não tenho tanta propriedade para falar sobre, porque essa construção foi realizada antes da minha chegada, eu ainda não Sim, eu estou falando busquei... daqui para a frente. Daqui para frente, entendi. Para as próximas épocas, obviamente, que a gente vai estar conversando para aliar todos os interesses da SAD com os interesses competitivos. Sendo assim, naturalmente, o alinhamento ele se faz fundamental. O Pedro Miguel, numa entrevista que deu a um canal da Liga Portugal, disse que seria quase inevitável haver mexidas no mercado de inverno, ou seja, os jogadores que estão neste momento na Oliveirense terem que sair, o que irá provocar uma nova reformulação na equipa. O que é que poderá dizer sobre este tema? Na verdade, há um grande objetivo de qualificarmos o nosso processo de prospecção de atletas. Então, precisamos estar preparados para qualquer realidade. Ontem mesmo tive uma reunião muito boa com o nosso scouter e vamos iniciar um processo de prospecção de talentos para que possamos, se tiver qualquer baixa, estejamos preparados para repor com qualidade. Mas isso vai acontecer, será uma realidade? Ou seja, a SAD estará a trabalhar para vender? Dependemos da dinâmica do mercado, mas prevenido o clube estará. Em termos, a Oliveirense neste momento tem a Oliveirense SAD e a Oliveirense Clube. Como é que é a ligação? Por exemplo, já conheceu o presidente Horácio Bastos? Já conheci o presidente Horácio Bastos, tive o prazer de conhecê-lo. Tenho certeza que todos aqueles que fazem parte do clube há muitos anos vão agregar muito conhecimento a mim. Não consigo dissociar uma situação da outra. Precisamos ter um olhar para o clube União Desportiva Oliveirense. Então que possamos ter muito claro uma ideia de que o clube é um clube e que todos vão trabalhar em conjunto para o bem do futebol da União Desportiva Oliveirense e obviamente influenciando em outras áreas do clube de forma positiva. Estamos já a chegar à reta final desta entrevista. Falo sobre o Cadu. O Cadu olha para o Oliveirense enquanto profissional como uma porta de entrada para a Europa. O seu objetivo é crescer na Europa, por exemplo? O
Cadu olha para o Oliveirense como um projeto desafiador. O Cadu olha para o Oliveirense sem tempo para sair. O Cadu olha para o Oliveirense como uma oportunidade de agregar a um projeto grandioso e se consolidar na Oliveirense. O que vem à frente, a gente aguarda as dinâmicas do mercado. Mas hoje a cabeça do Cadu é desenvolver um grande trabalho na Oliveirense para que possa colocar a Oliveirense no patamar adequado à sua tradição. Muito obrigado, Cadu Borges, e bom trabalho. Muito obrigado.